paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, com você, com sua família. Eu quero falar, meu irmão, sobre a parábola do bom samaritano. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 até o 37. Mas vamos ler por enquanto o versículo-chave, versículo 34, que diz assim, meus irmãos: aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo-se sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Essa passagem bíblica fala de um certo doutor da lei, que ele foi fazer uma pergunta para Jesus: o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus prontamente lhe respondeu, fazendo outra pergunta: o que está escrito, como ler? E o doutor da lei respondeu, no verso 27, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, o teu coração, todas as tuas forças e teu entendimento. E Jesus, com a sua sabedoria, respondeu para ele: então vai e faz o mesmo. E ele contou a parábola do bom samaritano, que diz assim: um certo homem, agora já outro personagem, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Na história diz que era aproximadamente 30 quilômetros de distância dessas duas cidades. E este homem, no meio do caminho, foi atacado pelos ladrões, salteadores, roubaram o que ele tinha, os seus despojos. Ele foi atacado. A Bíblia diz que ele ficou meio morto, ficou quase morto. E ali aquele homem ficou jogado à beira da morte, praticamente. E a Bíblia cita que passou o sacerdote de longe, depois também passou o levita, mas depois apareceu um bom samaritano. Talvez até você, meu irmão, já tenha ouvido durante sua vida uma brincadeira, um ditado popular, quando alguém faz o bem para o próximo, e a pessoa diz: olha, agora quer ser o bom samaritano. É relacionada a essa passagem bíblica. E ali, meus irmãos, aquele bom samaritano, a Bíblia diz que ele pegou aquele homem que estava quase morto, ajudou ele, colocou sobre o seu animal, cuidou das suas feridas, colocou óleo e vinho, ali tratou diretamente logo daquelas feridas e levou ele para uma hospedaria, para uma estalagem, para um local para ele ser cuidado. Aquele bom samaritano teve uma atitude muito boa, meus irmãos, que nós precisamos também ter essa atitude. E ali aquele homem foi cuidado. A Bíblia não cita o nome do homem que foi ajudado. A Bíblia também não cita o nome do bom samaritano, mas isso é o que menos importa. O que é importante é a lição que a Bíblia nos ensina. Então esse homem ali, chegando na estalagem, ele foi cuidado. E o bom samaritano disse para o hospedeiro: olha, está aqui ele, cuida. No outro dia ele partiu. Ele disse: olha, cuida dele, eu vou deixar 2 denários, que era a moeda da época, a moeda romana, Em outras versões atualizadas está 2 dinheiros. E ele disse: olha, quando eu voltar, se ele dever mais alguma coisa aí, eu te pagarei tudo. Então, meus irmãos, o próprio Jesus, através dessa parábola, ele ensina o doutor da lei, que fez uma pergunta: o que ele faria para herdar a vida eterna? E Jesus contou essa passagem para ele, deu uma lição para aquele homem e também para nós hoje em dia. Esse, meus irmãos, ele é o resumo, aleluia, do Evangelho, é o resumo de toda a obra de Deus. É cuidar do próximo, é servir ao próximo, é ajudar o próximo, é deixar de lado tudo que nós achamos que somos, ou que sabemos, ou que podemos, e ajudar o próximo. Quando vemos alguém caído, alguém machucado, alguém ferido, o nosso dever, a nossa obrigação é de ir lá, é de cuidar, é de ajudar, é de colocar sobre o nosso animal, é pegar aquele fardo, aleluia, e ajudar aquela pessoa, trazer para uma hospedaria para ser cuidado. Nós entendemos, meus irmãos, que essa hospedaria pode ser a casa do Senhor, pode ser uma casa de oração, onde a maioria das pessoas chegam feridas, chegam amarguradas, chegam às vezes sem esperança, sem sonhos, com a sua vida
espiritual totalmente destruída, muitas vezes seu casamento, a sua saúde, os seus problemas ali estão tomando conta da vida. E a pessoa chega na hospedaria para ser cuidada, né? Através de um hospedeiro, que é eu, que é você, todos nós, servos do Senhor, filhos de Deus, nós temos essa obrigação, né? Como bons hospedeiros, de receber as pessoas, de ajudar, de cuidar de suas feridas, né? E trabalhar aqui para a obra do Senhor. Como foi falado, a Bíblia não diz o nome do samaritano. O que sabemos que o povo samaritano, o povo de Samaria, era um povo que não se dava muito bem com os judeus. Tinha ali um ódio entre aqueles dois povos, né? Tinha ali uma rixa entre essas duas cidades, essas duas comunidades. Mas ali a Bíblia mostra um grande ato de fé, um grande ato de amor com o próximo. Ele não, aleluia, não se deixou levar pelos seus ódios, pelas suas amarguras. Apenas a Bíblia cita que ele ajudou aquele homem que estava meio morto. E assim, meus irmãos, eu quero dizer mais uma coisa, que aquele óleo representa uma unção em nossa vida, em nossa cabeça, em nossa mente, e aquele vinho representa o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz por mim e por você. Aleluia! O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Somente pelo sangue de Jesus é capaz de sarar todas as nossas feridas, da nossa alma, do nosso corpo, todas as nossas desilusões, todas as nossas fraquezas, todos os nossos problemas, aquelas coisas que nós achamos que não tem mais esperança, meus irmãos. E assim foi na vida daquele homem. Passou o sacerdote, não o ajudou. Passou o levita e não o ajudou. Muitos dizem que foi por causa da lei, que a lei não permitia o sacerdote tocar naquele homem, porque ele poderia estar morto. Mas a Bíblia diz que o bom samaritano foi até lá e ajudou aquele homem. Então, meus irmãos, eu quero deixar apenas essa palavra no seu coração, né? Você foi chamado por Deus, todos nós temos um chamado de Deus nessa vida, para ajudar o nosso próximo, para fazer algo aqui na terra pelo próximo, para amar, para servir. Porque nós fazemos isso com o próximo, nós estamos fazendo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que eu e você venhamos ser o hospedeiro, de receber essas pessoas, de cuidar da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, né, dos nossos domésticos da fé e também do próximo. Aquele que está meio morto, aquele que está jogado, aquele que o inimigo roubou a saúde, roubou os sonhos, roubou, aleluia, tudo que ele tinha. Mas eu quero dizer uma coisa, ainda há esperança. A Bíblia diz que enquanto tem vida, ainda há esperança. Então, meus irmãos, eu quero dizer mais uma coisa. Jesus, ele pode ser o bom samaritano para você. Jesus, ele quer entrar na tua casa, na tua vida. Ele quer te dar o consolo, ele quer sarar tuas feridas, esse vazio que você tem na alma. Quem sabe você até mesmo já conquistou tudo que queria, materialmente falando, todos os seus sonhos que você conquistou com muito trabalho. Isso é válido, é lícito, mas às vezes falta um preenchimento no seu coração, você sente um vazio e não consegue explicar. Então, meus irmãos, eu quero dizer que Jesus pode preencher esse vazio na sua vida. Que Deus possa abençoar a cada dia mais sua vida, sua família, e que Jesus, aleluia, ele está sempre de braços abertos para cuidar de nós, para nos ajudar e para sarar nossas feridas. Então quero finalizar essa palavra sobre o bom samaritano. Não importa quem não te ajudou, não importa quem te olhou jogado e passou de lado, importa que Jesus, ele é contigo. Jesus, ele é com todos nós. E assim eu finalizo essa parábola em Lucas capítulo 10. Reflita na sua casa, aí no seu conforto, e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.